It's Hammer Time! Estamos de volta depois de um longo hiato. Eu e o nosso amigo, meu amigo, um Norqueen praticamente, do Warhammer, Everton. E, Beleza aí, Everton? e aí, Eric, tudo bom, cara? Beleza. Hoje nós vamos falar sobre, vamos esmiuçar, um pouco atrasado, mas vamos esmiuçar o Codex Tyranids da 10ª edição, desde a parte de lore até a parte de regras e até a gente concluir na parte de como jogar com Tiranids com as Crusade Rules. Beleza, o Everton? Tá sentado aí, tá pronto para escutar uma historinha de Tiranids? Tô pronto. Beleza. Então vamos lá. Tiranids, para quem não conhece, é uma raça totalmente predatória, né? A gente está falando aí de, acho que nossa, fazendo uma analogia, uma nuvem de gafanhotos intergaláctica, né? Entre sistemas, né? Entre galáxias, né? Elas transcendem de uma galáxia para outra com essa meio que essa nuvem, digamos assim, controladas pela Hive Mind, né? Essa mente coletiva aí que controla os tiranidos, né? Então, os tiranides eles vêm de uma outra galáxia. A gente já tocou nesse assunto que uma das coisas que despertou os tiranides, né, foi aquela explosão em Faros, né? A gente já comentou algumas vezes isso aí. E aí essa nuvem de mariposas ou de gafanhotos, como vocês queiram chamar, vem para dentro da, da galáxia do Warhammer aí, né? Então, basicamente, eles são essa raça predatória alienígena aí, que conforme ela entra nos mundos, ela vai assimilando toda e qualquer tipo de biomassa do planeta, deixando o mundo morto, né? E como que eles fazem isso? Como fazem essa assimilação? Eles têm poços de gestores, eles têm é, capilares eletrostáticos, eletromagnéticos, que vai sugando tudo isso, como se fosse dissolvendo tudo isso, fervendo oceanos e tudo mais. É, tudo que eles consomem, tudo que eles enfrentam, eles assimilam e se adaptam àquilo, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas o Tiranide está meio com uma pistola, né? Não é que ele criou aquela pistola, ele que aprendeu que a pistola solta tiro, e ele fez uma adaptação totalmente biológica daquilo e usa contra os seus inimigos. Então, quando o inimigo solta um míssil nele, ele meio que adapta isso e solta, e meio que faz o seu próprio míssil em termos biológicos aí, né? No caso de, depois a gente vai tratar isso no futuro dos armamentos, mas, por exemplo, a bala, não existe uma bala, né? Mas existem vermes que devoram carne, alguma coisa desse tipo. Então eles sempre estão fazendo essas adaptações, meio que mimetizando aí os mundos que eles acabam assimilando aí. Por isso que tem muitas coisas muito parecidas, como a espada, como os canhões de plasma, alguma coisa assim. Então eles sempre trazem isso aí para a sua High Fleet, no caso, né? E E o isso que eles. Desculpa. Isso eles aprendem, ou essa evolução deles é feita quando eles se alimentam e absorvem aquele determinado. tudo é meio que assimilado, né? Então, se alguma coisa fez mal a eles, tentou se defender a eles, e foi meio que efetivo, eles vão assimilando esse jeito de ser, mimetizando de uma certa forma, tá? Logicamente, quando alguém quer te comer, fatalmente num planeta, alguma coisa assim, existe alguma resistência, né? Então, tudo que acontece tanto bom quanto mal, digamos assim, eles vão assimilando e criando uma espécie de banco de dados coletivo aí de toda a Hive Fleet aí, certo?
Everton, você também pode me interromper a qualquer momento aí que eu puder ajudar vocês aí. E mesmo aí o pessoal que está assistindo, tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai é, esmiuçando melhor, explicando melhor para vocês pelo nosso conhecimento que a gente tem aqui nos códex aqui, tá? Bom, quem controla essa parada toda é a dita Hive Mind, né? Que controla digamos assim, eu chamo de web neural, né? Imagine que ele tem uma rede neural comandada pela essa Hive Mind que nem o mais fodástico magos biológicos consegue identificar ainda exatamente o que é, mas ele meio que permeia essa rede, né? Sai de uma galáxia para outra, né? Para você ter uma ideia de dimensão do problema que a gente está falando, né? E essa rede neural, ela meio que está nesse vácuo entre galáxias, né? Muito provavelmente se expandindo até o infinito, ninguém sabe ao certo. E essa rede neural é formada por por grotescos biochips, né? Naves biológicas, digamos assim. Depois a gente vai colocar umas imagens para vocês. Elas são meio grotescas, parecem meio pedaços de carne flutuando com tentáculos, alguma coisa assim. E de tamanho, às vezes, até de planetas, satélites, enfim. E eles vão se espalhando nessa rede neural e existem como se fosse pontos de acesso neural, digamos assim, que consegue transmitir tudo que foi assimilado na ponta para a Hive Mind, que talvez esteja na outra ponta da rede. Então é mais ou menos isso que acontece, essa rede neural se expandindo, meio que em forma de tentáculos, assim, meio que abraçando as galáxias, né? Indo por cima, por baixo, né? De toda a galáxia e formando essa teia, digamos assim. Então, e quem controla toda essa teia, aparentemente não se tem uma informação precisa sobre isso, mas é essa chamada hive mind aí, tá bom? Muito bem. E como que acontece a devastação dos planetas, né? Acho que a gente já tocou isso no assunto no nosso vídeo do Leviatã, né? Porque além dessa teia chegar e consumir os planetas, elas, com a sombra na Warp, que é o meio de comunicação imperial, digamos assim, né? Ela corta corta o sinal da galera para se comunicar e principalmente pedir ajuda. Então ela pega um mundo totalmente desprotegido e sem a capacidade de chamar reforços. Então essa é a maneira mais simples dos tiranides comerem um sistema solar inteiro. Que eles chegam, causam a sombra, dá o corte das comunicações e depois mandam ver para dentro aí, consumindo tudo. As defesas geralmente não são suficientes porque são pegas desprevenidas. E aí, um abraço pro gaiteiro, certo? Não tem o que fazer, né, mano? Pegar você pelas costas, ninguém gosta de ser pego por trás, né, Bertão? Bom, depois do que a gente tem aí, depois que uma Hive Fleet chega nos meados da galáxia, né, eles vão consumindo todas as defesas planetárias e depois, quando chegam na órbita de um planeta, eles mandam aqueles esporos, né, eles, como eu disse antes, fervem oceanos, começam a ter aqueles poços de digestão e tudo é consumido. Se tiver algum tipo de resistência, né, existem também organismos que são organismos batedores, né? Então a Hive Mind ele é uma mente consciente ao ponto de saber se determinado planeta ou não tem uma resistência militar, digamos assim, né? Então geralmente quando ela chega no sistema solar, ela consegue mandar batedores, digamos assim, que geralmente são os Gen Stealers, né? E eles conseguem
medir as forças. Tem relatos até, inclusive, de que a Hive Mind, as Hive Fleets, elas fazem até estratégias de finta, né? Fingem que vão comer um planeta, mas na verdade estão focando no outro. Então, a mente coletiva dos tiranides, elas são inteligentes também, não são meros animais que estão a ponto de devorar tudo e já era. Não, elas têm certas doses de inteligência aí também. Beleza? Bom, e por que tiranides, né? Por que se deu o nome de tiranides? Para responder isso, a gente precisa saber como foi o primeiro contato, o registro do primeiro contato imperial sobre os tiranides, né? E esse primeiro contato imperial se deu em Tyran Primus, né? Um planeta onde foi descoberto por acaso a presença dos tiranides, onde estavam fazendo uma espécie de censo imperial, né? Estavam fazendo um censo imperial naquele sistema, aí eles viram que tinha planeta faltando, digamos assim, né? Pô, cadê o planeta que estava aqui? E o planeta era uma rocha estelar ali, sem vida nenhuma. Aí eles ficaram, bom, mas que diabo que aconteceu com isso? Né? E aí que eles foram notando essa presença dos tiranides na área, né? Por mero acaso, mais ou menos como foi o nosso vídeo da Leviatã lá, né? Que o pessoal foi cobrar a taxa lá, não viu mais o planeta, ficou bravo e foi cobrar pessoalmente. Então foi mais ou menos isso, né? Ele foi cobrar o censo lá, o planeta não estava mais e aí acabou descobrindo a ameaça, né? Isso que tem nos registros imperiais, né? Isso aconteceu por volta de 745 do milênio 41, tá? Então, para você ver como essa ameaça tiranide é relativamente É bem recente, né? nova, né? Se a gente está falando hoje que a data que a data atual aí com a vida do Lion e tudo mais, Gilliman, é mais ou menos em torno de 20, 30, milênio 42, então a gente está falando aí de 250, 270 anos aí, né? Bom, existem também, só um detalhe, né? Essa primeira aparição tiranide no sistema Tyran, em Tyran Primus, foi a High Fleet Behemoth. Para quem não sabe, a High Fleet Behemoth ela é aquela azul, de carapaça azul, com a pele vermelha aí. Essa foi a primeira High Fleet datada dos registros imperiais, digamos assim. Beleza? Bom, depois de muita pesquisa, a gente viu que também os Eldars, os Aeldares agora, confrontaram os Tiranides em Ziafória, que é, se não me engano, no milênio 35. Deixa eu consultar se esse é o nome do, do lugar mesmo, mas acho que é isso mesmo, Ziafória, alguma coisa assim. Tá? E teve uma grande batalha de Elders com os Tiranides, principalmente na parte psíquica, né? Com a sombra na Warp, deixando os Elders bem vulneráveis psiquicamente aí. Tá? Isso mais ou menos se data em milênio 35, tá bom? Mas isso aí não é registro imperial, tá? Também esse dos Elders, se não me engano, foi a High Fleet Tiamat, tá? Não sei se é High Fleet Tiamat ou se é o sistema Tiamat. Depois a gente pode verificar aí, tá? Mas porque tem ambos, tá? Tem a High Fleet Tiamat e tem o sistema Tiamat. Mas enfim, foi mais ou menos essa data aí que os Eldas encontraram os Tiranides a primeira vez. E também a gente tem relatos aqui de Ordoxenos, de uma High Fleet chamada Ouroboros, que foi também datada de M36. Porque a posteriori, digamos assim, depois que aconteceu a invasão de Tyran,
eles começaram a pegar os patógenos, digamos assim, e comparar, né, com algumas localidades, com algumas anomalias que aconteceu no passado do Império. Então, quando foi criado a Ordoxenos, eles tiveram acesso a esses patógenos e aí eles fizeram meio que um trabalho arqueológico ali para saber o que aconteceu com aqueles sistemas solares que até então estava sem explicação. Então, também tem uma datinha da Ordoxenos em M36. Aí já é um pouco longo, mas é interessante a gente fazer um paralelo. Se os tiranídeos já chegarem em M36, M35, eles ficaram meio que oculto do Império por muito tempo, né? 5.000 anos, 6.000 anos quase. É. Então, para você ter uma ideia de como essa galera ficou sem saber da ameaça tiranídea. Não só os Eldars e os Impérios sofrem com a ameaça tiranídea, né? A gente tem também notícias que Taos tiveram um confronto grande, digamos assim, com uma High Fleet chamada Gorgon, que é a High Fleet que logo depois eles conseguiram identificar porque o método de batalha da Gorgon era de toxinas, né, e gases tóxicos, assim, ácidos. Então eles conseguiram identificar que também os Taus tiveram problemas com tiranídeos no passado. E, se eu não me engano, tanto é que veio de lá o nome Ingral, não sei como se pronuncia direito assim. Eu lembro que teve codex que tinha até o Ingral Factor, que era uma relíquia, e esse nome veio dessas guerras contra os Taus. Se não me engano, por causa de umas luas que tinham nesse setor aí do Império Tau. E depois foi se vendo que também até mesmo os Necrons tiveram contatos com os Tiranides muito tempo atrás também. Tá? Logicamente não temos datas precisas, mas muita gente começou a sofrer com essa aparição tiranide aí. Então, para você ver que tiranide não tem lado, né? O interessante dele é o consumo mesmo para autossobrevivência, digamos assim. Bom, o que aconteceu em Tyrant Primus, né? Muito parecido com o que aconteceu ultimamente na Leviatã. Né? O Tyrant Primus fez aquele censo, viu que o bicho tinha matado aquele planeta lá e depois, logo na sequência, viu que tinha essa nuvem chegando perto de Tyrant Prime, que era o principal planeta do sistema solar deles. Né? Existia um mago, deixa eu ver se eu lembro, o Magus Varnak, que é um Magus biológico. Ele foi o primeiro agente imperial a confrontar os tiranides mano a mano mesmo, lutar contra os tiranides, sem ser pesquisa, sem nada. Né? Muita gente põe o primeiro agente imperial a mexer com tiranide com os inquisidores da Ordo Xenos, mas na verdade quem foi o primeiro a confrontar os tiranides foi esse Magus Varnak aí. Varnak ele estava completamente cego sobre as táticas para enfrentar os tiranides. Né? Então ele colocou vários outposts defensivos, depois que ele descobriu que ele consumia os planetas, né, como gafanhotos, ele tentou fazer uma frota estelar para conter o avanço no espaço, antes que eles chegassem no planeta, porque ele sabia que ele, chegando no planeta, ele consumiria a biomassa e ficaria cada vez mais forte. Né? Mas parece que existe uma tática tiranide que meio que enevoava com esporos toda a frente do ataque tiranides, que é da Behemoth, meio que camuflando as posições das biochips. Então é como se eles escrevem como se fossem nebulosas, né? Então eles não conseguem atirar com eficiência contra os biochips.
e depois que essa nuvem de esporos adentra os outposts, eles vão consumindo tudo, né? Às vezes os próprios esporos enfraquecem já da defesa, mandam seus organismos de ataque mesmo para esses postos aí, e infelizmente não conseguiu, ou seja, o Varnak não teve eficiência nenhuma contra esses esporos galácticos aí, contra a frota, antes de chegar em Tyran, né? Que foi o primeiro planeta, refrisando aí, o primeiro planeta a ser consumido pelos tiranides. Quando chega em solo, a primeira coisa que os tiranides fazem com esses esporos é ferver os oceanos, né? Primeira coisa que eles fazem, eles fervem os oceanos e mandam hordas e mais hordas de Gaunts, Hormagaunts, Termagaunts. E a frota que estava em Tyran era composta da Guarda Imperial, principalmente Catachans, né? Que eles mesmo acostumados com a guerra nas selvas, né, naquele ambiente lá que eles são os melhores mesmo, eles começam a sofrer perdas dos Gaunts. Porque a ferocidade da High Fleet, tanto é que a característica principal da High Fleet Berhanoff é a hiperagressividade. Né? Então, os seus Hormagaunts, por exemplo, são muito agressivos e começam, mesmo com a experiência dos Catachans, começam a dizimar as tropas terrestres, digamos assim. Nisso, no começo da invasão, as tropas aéreas, né, os caças aéreos, têm certa facilidade de ataque contra os organismos e tudo mais. Não é que eles citam muito aqui no livro os Thunderbolts, né? Os Thunderbolts eles conseguem vantagens aéreas no primeiro momento, mas logo depois, acho que com uma espécie de adaptação, né, na tática de combate dos imperiais, começam a aparecer muitos gárgulas, muitos tiranides aéreos também, e acabam virando a guerra aérea também. Né? E assim, todos os bunkers terrestres, digamos assim, né, vão acabando sucumbindo. Né? Isso que é interessante da adaptabilidade. Né? Eles começam um ataque com Hormagaunts, aí eles percebem que eles têm uma inferioridade aérea, e aí eles começam a se adaptar contra essa inferioridade aérea. Quando eles começam a ver que eles têm dificuldade de destruir os bunkers, as estruturas mais fortificadas do Império, eles lançam mão dos Carnifexes, que são uma espécie de biotanques, digamos assim, e aí eles conseguem destruir as paredes adamantinas de ceramita, não, de esqueci o nome, plast alguma coisa, esqueci o nome, plastiferro, alguma coisa assim. Enfim, e aí eles vão se adaptando, vão se adaptando. O Magus, ele não tinha essa ciência dessa adaptabilidade rápida, ou seja, em menos de uma hora, todas as defensas planetárias estavam pedindo arrego já. Né? Então, acho que até essa parte mostra aí no Codex. O que acontece então? O Varnak ele fala assim: meu, fudeu. Aí ele vai para o bunker mais fortificado, junta todas essas informações de adaptabilidade dos tiranides, que até então não tem um nome, né? É apenas uma ameaça. Ele pega essas informações e chama ele de meio que Codex Tyran, né? E manda essas informações para o centro do planeta, para o mais fundo possível no bunker, tá? No meio das placas tectônicas, lá, sei lá que porra. Ele manda essas informações, esse códex, todas as informações que aconteceu com o sistema de Tyran, principalmente Tyran Primus, e joga essas informações lá embaixo. Lá embaixo. E seja o que Deus quiser, como ele até fala que é a última reza, né? Ele pede para alguém no futuro encontrar esse códex, mas no fim das contas, todo o planeta de Tyran Primus é aniquilado, é absorvido. Né? Não sobra ninguém, nem mesmo para buscar algum reforço, alguma coisa assim. Então, as comunicações cortam, né, como eu te disse,
E aí o que acontece? O planeta inteiro vira um dead world, né? Vira um planeta morto aí. E aí que a gente tem depois, com a chegada dos inquisidores no planeta, depois que aconteceu a tragédia, né? A gente tem o famoso inquisidor Cryptman, que é um dos responsáveis por pegar esse códex de Tyran, do planeta Tyran, e, e tornar isso o objetivo da sua, meio que do seu trabalho na Ordo Xenos, que é estudar esses organismos. E com esse códex na mão, ele nomeia a ameaça como Tiranides por causa da destruição de Tyran. Então, Tyran, Tiranides, e esse códex de Tyran dá a informação para o Império de como esses organismos atuam. E aí sim, aí são criados pelo Cryptman, que é esse inquisidor super importante aí, são criados meio que protocolos para esse tipo de ameaça. Então, isso que é legal aí, que você tem aí o sacrifício do Magus ali, e depois do estudo do Cryptman para conter as ameaças aí tiranides aí. Beleza, isso é como os tiranides foram meio que batizados, digamos assim, né? Por causa da morte de Tyrion aí. Bom, os tiranides, como eu falei, por mais que eles tenham essas high fleets, né? Tem várias high fleets, ela é controlada pela Hive Mind aí, né? E essas high fleets, elas são meio que tentáculos galácticos, né? Que elas podem aparecer no segmento pacífico, como pode aparecer no segmento últimos ali, né? Então ela meio que abraça a galáxia ali com vários tentáculos que a gente chama de high fleets, tá? E a gente tem vários high fleets aí, né? Todas elas com as suas características, digamos assim, né? Dentro de cada tentáculo, de cada high fleet, existem essas bioships aí, onde que ficam os organismos e onde se produz os organismos de ataque dos tiranidos. Então, para quem já entrou dentro de uma bioship, vê que é como se fosse entrando em entranhas, digamos assim, né? Você vê muitos daqueles tecidos mucosos, né? Túneis pulsantes, onde também tem pulsos de bioeletricidade, né? Se você teve Terminators ultramarines que conseguiram adentrar nessas hive ships aí, né? E eles relatam esse tipo de experiência. E todos esses organismos, e ele é meio que dentro dessas bioships tem um organismo lá que é chamado de Norquin, né? Que muitas vezes foi falado que essa Norquin deveria ter um modelo e tal. Mas essas Norquins são meio que são aqueles nodos, né? Aqueles capilares que conversam com as hive minds e que dão as diretrizes de ataque e de como os fazer. Então essas Norquins geralmente ficam dentro dessas bioships e elas que meio que fazem a conexão daquela rede neural que a gente fala, né? Então, lá dentro dessas bioships tem outros organismos, além dessa Norquin, que é a parte cerebral, digamos, do negócio, tem também a parte reprodutora, que são os tervigons, onde como produzem esses organismos de ataque, enfim. Essas bioships são imensas, tá? E é onde produzem esses organismos aí de ataque. Dentro dessas bioships ainda existem muitos organismos gigantes, até mesmo titânicos, que ficam meio que em uma espécie de êxtase biológico, digamos assim. Quando eles estão prontos para desembarcar, eles despertam para realmente não consumir muita biomassa e assim atacar os planetas.
Cara, isso aí é o nosso primeira pincelada aí sobre os tiranídeos, tá? No próximo vídeo a gente vai abordar todas as hives conhecidas, né? O que a gente sabe das Hive da Behemoth, da Leviatã. A gente vai dar uma detalhada maior aí, a gente vai falar sobre a sombra na Warp, a gente vai falar sobre o que são as Splinter Fleets, por exemplo, tá? E a gente vai falar um pouquinho também das 4 guerras tirânicas que aconteceu. Beleza? Não quero me alongar demais, mas é isso aí. Uma boa noite, Everton. Tomara que você ficou agora um pouco mais culto sobre os tiranídeos, e você aí de casa também. Tomara que vocês aprenderam um pouquinho mais. Deixa o comentário, deixa a dúvida aí embaixo, que no próximo vídeo a gente também dá uma pincelada nessas dúvidas aí para a galera. Beleza, Everton? Não, beleza. Então a gente se encontra. Tem alguma pergunta aí dessa nossa primeira explanada? Muitas. Mas vamos fazer as dúvidas? Ou vamos fazer o seguinte: você compila suas dúvidas aí. No próximo vídeo a gente entra falando delas e aí a gente continua com a nosso desmembramento total desse Codex Tiranides aí, beleza? Fechou. Deixa a sua dúvida aí, tá? Faça igual o Everton. Anota aí a sua dúvida e manda pra gente aí. O que a gente puder ajudar, a gente vai falar aqui no canal, beleza? Valeu. Fechado. Falou, man. Até mais. Até mais.